evento. Realmente trouxe um nível de debate excepcionalmente alto. Vou confessar que fazia muito tempo que eu não me vi estimulado a me sentar para ver palestra dos outros, que a gente perde esse hábito. E quando eu me vi, eu estava não só assistindo palestra de todo mundo, como correndo hoje para pegar no YouTube, para terminar de ver a palestra do professor Pasquale, que eu peguei pela metade, para rever o Renzo. E aí eu já estava lá ouvindo as intervenções, o Marco Aurélio depois explicando. Cara, um negócio assim, sabe, literalmente, com todo respeito à palavra, mas aquela coisa de um tesão de conhecimento, de coisas legais, de qualidade, sabe? Às vezes a gente vai para um evento e não só ouve mais do mesmo, como ouve até menos do mesmo. E aqui não, velho, foi... Eu me vi agora pegando o livro lá e puxando o cordeiro. Hoje eu peguei o Código de Processo Penal italiano para reler. Fazia muito tempo que eu não me via estimulado a fazer isso. Então, assim, mais do que tudo, eu hoje já ficaria feliz em poder estar aqui para agradecer a vocês pelo momento que proporcionaram, sabe? Parabenizar. Já estou seguindo lá no canal do YouTube, achei do caralho, já achei um monte de coisa boa lá, sabe? Porra, então, assim, foi realmente muito legal. Fazer uma saudação especial à Janaína, grande amiga, Fernanda Ravazano, grande parceira. Saudação para o Badaró. Eu fiquei feliz de ver o Badaró hoje aqui, por saber que o Badaró está bem. O Badaró tem um problema de saúde, né? Os mais íntimos sabem. Enfim, uma questão que fica feliz em ver ele aqui. Fiquei feliz de ver o Balão, porra, o Balão é alegria. Né? O Leonardo, tu que é criança, velho? Eu tenho 4 em casa. Te mando 3 agora, nesse momento. Sabe? Você não tem ideia do que é. Eu estou aqui no meu escritório às 8h40, daqui a pouco vai entrar um aqui, mas tem 3 perdidos em casa. Então, assim, ó, tem que pensar com calma isso aí. Mas, enfim, é muito legal realmente estar com vocês. E eu vou dizer uma coisa. Claro que eu vou falar sobre a pergunta que me foi feita, mas eu não posso deixar de falar, Jacinto, que, cara, quando a gente começou a conversar, eu conheci o Jacinto lá em 2000, quando eu voltei na Espanha em 99, e eu não vou me esquecer, lá em 2002, 2003, a gente caminhando, sei lá, acho que era até no Rio, e você falando do Cordeiro, eu não conhecia o Cordeiro, eu fiz meu doutorado e não tive esse privilégio, e ao mesmo tempo eu me lembro de conversar com você sobre Goldschmidt, contar da família Goldschmidt, que, sabe, a família toda, James, Werner, Robert, sabe, todo mundo teve que ir exilado para a Espanha, de 33 a 36, e eu hoje ouvindo o Renzo Orlandi falar dessa aproximação do Cordeiro com Goldschmidt, sabe? Foi uma coisa muito importante. Eu já estou indo atrás dessa obra do Cordeiro, que eu não tenho, que eu preciso ler, que é a Situações Subjetivas. Obviamente, já li muito Cordeiro, mas essa eu não li. É claro que eu via essa influência quando eu conversei com o Jacinto, já desde o primeiro momento. A gente tinha uma afinidade que pese ter ele uma atriz italiana, eu uma atriz espanhola. Aí você vai dizer, bom, mas Goldschmidt é alemão? Velho, para mim, Goldschmidt era um cara que morou na Espanha. É por isso que eu posso ler problemas jurídicos e políticos do processo penal em espanhol, porque eu sei que ele escreveu aquela porra em espanhol, não foi traduzido. E aí, quando você vê o Renzo Orlandi falando do diálogo de Cordeiro com Goldschmidt, que foi beber lá na fonte, e vai trazer essa questão de processo e política, e eu me lembrando do Goldschmidt, judeu-alemão perseguido, escrevendo em 1935 problemas jurídicos e políticos do processo penal, já sendo perseguido pela falange espanhola e indo morrer lá em Montevidéu, no dia 28 de junho de 1940, sabe, protegido por Eduardo Coulthard, um ilustre desconhecido de tanta gente, que era um cara genial, um cara que morreu muito cedo, Eduardo Coulthard. Então, foi muito bom ver esse diálogo que o Renzo Orlandi trouxe de Goldschmidt, e aí vem o meu convite para que estudem Cordeiro, mas estudem Goldschmidt, compreendam a superação da visão pandectista, sabe, que o Cordeiro tanto critica do Biloff, para compreender por que realmente aquele mundo do direito material, o mundo do direito material, é o mundo da paz, vai dizer Goldschmidt. Todo mundo tem direitos. Agora, quando a guerra estoura, é como processo. Quando o processo começa, é como uma guerra que começa. Todos os direitos estão na ponta da espada. Só compreende isso um cara como Goldschmidt, perseguido pelos nazistas, e um cara como Cordeiro, que empreendeu uma luta imensa contra o abuso de poder, seja do Estado, seja do abuso de poder econômico por parte de empresários que cometeram crimes e enriqueceram assim. Enfim, a coerência que se falava aqui sobre ele. Mas é muito legal entender essa superação de Biloff, da relação jurídica que ainda está presente no Brasil. Ainda tem muita gente que fala do processo como relação. A luta tanto do Goldschmidt como do Cordeiro para combater a centralidade do juiz na relação jurídica.
E um detalhe, é óbvio que quando se fala em situações subjetivas, está se falando do processo como situação jurídica, do conjunto de chances, da expectativa, da perspectiva. E eu me arrisco a dizer que tanto Cordeiro, pelo que eu já li, e muito mais do Goldman, que eu li muito mais, eles representam o realismo do processo penal, que o Renzo Orlandi falava hoje, a visão realista. Por que Cordeiro gostou do Goldman? Porque não era um mundo dos sonhos, não era um mundo de fantasia, é a vida como ela é. Se fosse no Brasil, seria o Nelson Rodrigues, entendeu? É o Nelson Rodrigues do processo penal, velho. A coisa é dura, é cruel, é isso aí. E por que é tão importante ter uma visão realista do processo? E agora eu falo, assumindo aqui uma dor por mim, por Jacinto, por Geraldo, que tanto apanhamos por posições críticas, exatamente por sacudir o lugar comum, que é muito mais cômodo, e mostrar que vocês que estão achando isso tudo normal, estão errados. Porque nós aqui no Brasil normalizamos o anormal funcionamento das coisas. E quando vem alguém e diz, não, velho, isso é uma merda, tá tudo errado, é primitivo esse processo, causa um mal-estar gigantesco. E aí a gente apanha. Então, é claro que Cordeiro apanhou, é claro que Goldman apanhou. Então, é importante você assumir o risco, assumir digamos que o funcionamento anormal, mostrar isso. Porque se você assume, sai do mundo onírico, do mundo de sonhos, você vai lutar por um sistema de garantias, um sistema de controle de poder, um sistema de limitação do poder. Você vai compreender que forma é garantia, que forma é limite de poder, que não me vem com teoria da relativização do processo civil. É por isso que a gente tem que fazer esse combate a essa importação errada das categorias. E mais, vai compreender lá com Goldman e com Cordeiro que não há distribuição de carga probatória, senão uma mera atribuição de carga ao acusador, que não é ônus, que é carga, enfim. Claro que aqui esse realismo processual, esse liberalismo processual, esse combate ao poder é crucial, ainda mais no momento que nós estamos passando no Brasil. O processo penal brasileiro, obviamente, é muito atrasado. E só para fazer mais uma puxada de orelha, Fatzalari é um cara muito importante nesse diálogo? Mas Fatzalari não representa nada de muito novo. Uma evolução interessante com a concepção de contraditório dele, mas nada que tanto Cordeiro como Goldman já não tivessem falado mais e melhor. Com a máxima vênia, me parece que Fatzalari não chega na genialidade de um Cordeiro ou de um James Goldman. Então, com todo o respeito, qualquer dos dois vai mostrar uma coisa que eu já sinto, tem falado tanto, que eu me ocupo, humildemente, na minha concepção lá, fundamentos do processo, a importância de estudar o fundamento. Hoje ainda, o professor Pasquale, o professor Renzi, que eu ouvi tantas palestras esses últimos 2 dias, falando do quê? Do quanto Cordeiro verticalizava no estudo de um instituto, ia lá na origem, ia lá na influência política, ia lá na origem etimológica das palavras, na razão da razão, no fundamento do fundamento. E é por isso que tinha tanta qualidade. Então, fica esse nosso convite para essa reflexão tão profunda. Claro que a pergunta de hoje, agora, então, entro no meu tema, já perdendo tempo aqui, né? Mas, o que diria Franco Cordeiro das reformas do processo penal brasileiro? Ô, Jacinto, eu não conheci ele pessoalmente, mas eu imagino que o cara ia olhar e dizer, Macazzo, e o processo penal brasileiro é primitivo. Óbvio. O processo penal brasileiro é primitivo. E ele ia dizer, vocês não entenderam porra nenhuma das reformas realizadas na Europa na década de 80, vocês não entenderam o código, a proposta de Carnelucci, vocês não entenderam nem as reformas levadas a cabo na América Latina ao longo dos anos 90 e 2000. O processo penal brasileiro é primitivo e ele é pior do que o monstro de 2 cabeças que o Cordeiro fala. É pior, velho. Eu acho que se ele conhecesse a fundo o processo penal brasileiro, ele ia dizer, porra, vocês têm que ser estudados, porque vocês conseguiram inventar uma coisa pior do que o Código Napoleônico, pior do que o meu pior pesadelo. Vocês têm uma estrutura inquisitória, vocês têm a falácia do sistema bifásico, né, do sistema misto, vocês têm essa falácia toda, mas vocês têm ainda um processo inquisitório, vocês têm um juiz que entra contaminado porque é o mesmo juiz. Vocês têm um absurdo que é a prevenção fixando a competência. Vocês têm um juiz que faz tudo. Aquilo que Goldman chamava, qual é o grande erro da Inquisição para Goldman? É um erro psicológico. Antes de ser um erro processual, é um erro psicológico. De crer que uma mesma pessoa possa praticar ou atuar em funções tão diferentes como investigar, acusar e depois julgar. Claro que Cordeiro vai mostrar isso aí com outro viés do primato da hipótese. É claro que depois a gente trabalha muito dissonância cognitiva. Hoje, a gente está resgatando
o que Cordeiro e todos os italianos falam há décadas. Originalità della cognizione, a importância da originalidade cognitiva, a distinção entre ato de investigação e ato de prova. Prova é o que você faz no processo em contraditório na frente do juiz, não é aquilo que você faz na investigação. Essa ausência de originalidade cognitiva é um grande problema. E eu me arrisco a dizer mais, é preciso estudar o contraditório em fato salari? É óbvio, mas é preciso ir além. Para mim, o contraditório, além dos dois momentos de fato salari, tem que ser pensado. O contraditório só existe enquanto igualdade cognitiva. Contraditório hoje tem que ser pensado como igualdade cognitiva. E, para isso, eu tenho que ter um juiz ignorante que vai conhecer originariamente do caso penal lá no processo e não contaminado pela investigação. Nós não temos nem estética de imparcialidade. O processo, já escreveu Jacinto, é um grande golpe de cena no Brasil. Então, veja, se lá Napoleão, que era um tirano, aceitou um sistema misto, porque ele manteve a investigação sigilosa na mão do juiz instrutor, que fazia tudo, l'instruction, ele fazia tudo. Depois ele dizia, bom, agora eu deixo vocês brincarem no processo de um faz de conta, porque as coisas já aconteceram lá na solidão e no sigilo da Inquisição, da investigação. É claro que um sistema como esse não pode servir para nós, mas é o que nós temos até hoje, em pleno século XXI. E eu vou dizer mais, o grande problema da defesa no Brasil hoje é que a defesa, o réu, ele entra na fase processual já perdendo o jogo de goleada. Ele já entra perdendo de 4 ou 5-0, porque ele tem que lutar atrás de um imenso prejuízo cognitivo, de um juiz que já sabe demais, que já julgou. Então, ele nada contra a corrente ou num jogo já sai perdendo de 5-0. Então, é claro que Cordeiro diria o quê? Além de tudo isso, ele diria, basta de reformas pontuais, ou aquilo que Carnelucci chamava de reforminhas, né? Mais ou menos era essa expressão que ele usava, basta de reforminhas cosméticas, basta de reforma pontual. Eu entendo os argumentos da possibilidade, mas a questão é simples. Basta, nós temos uma colcha de retalhos, óbvio, de um código de 1940, que é uma colcha de retalhos, que não tem coerência sistêmica, que não tem harmonia, e você muda tudo para as coisas continuarem como sempre foram. Por que sempre se teve reforma pontual? Nosso amigo Ricardo Jacobsen Glocker, num livro maravilhoso que é Autoritarismo e Processo Penal, mostra a serviço do que e de quem estiveram as reformas pontuais. Leia-se, a manutenção do status quo, a manutenção da estrutura inquisitória, a manutenção do poder. Claro que isso também me lembra o Código de Napoleão de 1808, quer dizer, muda tudo para continuar como queria. Napoleão fez o que ele queria fazer, manter as coisas como estavam. Então, reforma pontual tem que acabar. Precisamos de um código inteiramente novo, principalmente para gerar o choque cultural, o rompimento cultural. Falta força para romper a cultura. Porra, nós fizemos... Hoje o Geraldo falava maravilhosamente bem de manhã que nós perdemos a chance das reformas. Tem razão, Geraldo. E mais, a gente faz uma reforma importante em 2008, muda todos os procedimentos, não muda uma linha no capítulo das nulidades. Isso não é um país sério. Você muda tudo em 2011 de cautelares e os caras prendem mais do que nunca hoje. Não entenderam que o 319 não serve para ampliar poder, ampliar controle. Era para reduzir intervenção. Conseguiram ler o 319 de modo a ampliar controle. Ainda escrevia com Lênin esse dia sobre isso. Olha o 212. É inacreditável o 212, sabe, não ter plena eficácia. Bom, só um parênteses. Ontem, um dia depois da Constituição ter completado 32 anos, ontem se aposentou o ministro Celso de Mello. Última sessão dele. Uma sessão importantíssima, porque vejam, finalmente no HC 188, e também no HC 186.421, depois de tanto tempo, finalmente, 32 anos depois, finalmente o Pai Supremo diz, é ilegal a conversão automática da prisão em flagrante em preventiva, porque juiz não tem que prender de ofício. Porra, apenas 32 anos de atraso em relação à matriz acusatória constitucional. Os caras, então, conseguem ver isso. Tem um problema, né, Jacinto? O Brasil é um país muito peculiar. É só aqui que uma lei pega ou não pega. Quer dizer, uma lei feita pelo Congresso, sancionada, vigente, ela pega ou não pega. É inacreditável isso. O 212 não pegou.
A reforma de 2011 não pegou. Porra, é surreal isso. E eu vou dizer mais, eu estou estudando o pacote anticrime, mas eu estou estudando o impacto do pacote anticrime. E eu lamento informar-lhes, o pacote anticrime, naquilo que tinha de bom e de melhor, não pegou. Não pegou porque o prazo de 90 dias de revisão das cautelares não pegou, porque a sanção, se você não revisar, não pegou, porque a audiência de custódia, sob pena de ilegalidade da prisão, não está pegando. Porra, mas não tem que pegar, porra, tem que aplicar a lei, é legalidade. Isso é garantia, tem que se dar a máxima eficácia, não tem como você ler. Tem que fazer sob pena de legalidade, você lê, pode fazer ou não, que não é ilegal. É só no Brasil que a gente chega nesse ponto. E eu vou dizer mais, Cordeiro provavelmente aplaudisse o artigo 3º-A. Provavelmente ele aplaudisse o 3º-A, mas eu vou dizer uma coisa, ele jamais acreditaria que o 3º-A foi suspenso por uma decisão monocrática, por uma suposta inconstitucionalidade do sistema acusatório. Olha o absurdo. Cordeiro não ia acreditar nisso, velho. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que Cordeiro talvez jamais imaginasse é que o artigo 3º-A não vai pegar. O 3º-A não vai pegar. Eu sinto e lamento ter que dizer isso. Não vai pegar. Sabe por quê? Porque nós vamos passar os próximos 10 anos discutindo se substituir a atuação do acusador pode ser uma substituição um pouquinho, parcial, média. Quanto de substituição? Nada. Não pode nada. Não pode substituir nada. Mas pode ter certeza, o STJ vai esvaziar o sistema acusatório do artigo 3º-A. Vai esvaziar o sistema acusatório pela relativização. Enquanto não houver uma mudança radical na cabeça deles, nós estamos muito mal. Eu vou até compartilhar uma tela aqui bem pedagógica para facilitar a compreensão, que eu estou pensando uma coisa um pouquinho diferente já. Eu já estou achando, Jacinto, que a gente precisa começar também a pensar nisso aqui, ó, que, na verdade, tudo gira em torno da manutenção ou das condições de possibilidade de você ter ou não ter um sistema, uma imparcialidade judicial. Para mim, o princípio supremo do processo, a la Goldman, é a imparcialidade. Sistema acusatório cria condições de possibilidade do juiz imparcial, mas sozinho ele não dá conta. Para mim, o tripé fundamental para dar imparcialidade judicial é juiz das garantias diferente do juiz do processo, sistema acusatório com a gestão da prova na mão das partes e exclusão física dos autos do inquérito. Ou você tem esse tripé, ou você não tem juiz imparcial. O que eu estou dizendo é que o sistema acusatório, por si só, para mim, principalmente com a leitura reducionista que estão fazendo e vão fazer, não vai dar conta de criar as condições de possibilidade de um juiz imparcial, que é o princípio supremo. Então, a minha fala é chamar atenção. Precisamos do juiz das garantias? É óbvio. Não pode ser o mesmo juiz a fazer tudo. Isso é uma coisa elementar. Eu não preciso nem perder muito tempo sobre isso. É óbvio que nós temos que ter um sistema acusatório com gestão da prova na mão das partes, com juiz, porque isso cria um juiz imparcial. Só existe processo se você tiver juiz imparcial. Só existe juiz se for imparcial. A imparcialidade é um atributo fundante de tudo. E aí é claro que eu tenho que criar as condições de possibilidade a partir também da exclusão física dos autos, que é o tema que eu queria até chamar um pouquinho mais a atenção. Deixa eu interromper isso aqui para voltar. Então, esse tripé é crucial. Você ter um juiz imparcial, terzietar, estética de afastamento, originalidade cognitiva. Porra, eu dou aula na graduação e eu digo para meus alunos, cara, vocês aprendem no jardim de infância do direito, une procedat iudex ex officio. Juiz não tem que atuar de ofício. A jurisdição é inerte. Por que quando chega no processo penal, a gente deixa isso de lado e quer um juiz que vai atrás da prova, que prende de ofício? Claro, é um anseio mítico por uma segurança lá na mão de um juiz inquisidor. Então, é um juiz que trava lutas contra o diabo, vai dizer o Cordeiro, né? É um juiz que acha que está atrás da busca da verdade, que ele vai salvar a humanidade. E a humanidade aplaude. Uma democracia jovem é ainda mais sensível. Então, é claro que a gente tem que lutar para ter um juiz imparcial, e a imparcialidade está diretamente relacionada com sistemas. Tem que estudar isso para compreender que o sistema está a serviço também, e principalmente, da criação de condições de possibilidade de ter um juiz imparcial. Não no Brasil, um juiz totalmente contaminado, o imenso prejuízo que decorre dos pré-juízos. Agora, eu não vou falar sobre a imprescindibilidade
do juiz das garantias, porque é óbvio que eu tenho que separar. Eu queria chamar a atenção de vocês para a necessidade imprescindível de você compreender o que é o sistema acusatório e lutar por isso. Nós vamos ter que lutar muito pelo terceiro A. Essa redação do terceiro A, e eu vou ler aqui, né? Terá estrutura acusatória. Legal. Vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. Já tem gente fazendo a contra-reforma, porque o movimento contra-reformista está aí, fortíssimo. O Fux, a liminar do Fux, é sintoma da força do movimento reformista. E mais, o Fux deu uma liminar em cima de ações distribuídas, ajuizadas por quem? Por associação de juízes. Cara, isso é sintoma de uma doença gravíssima. Juízes que querem manter o poder de ir atrás da prova, o poder de prender de ofício. Que juiz é esse que não sabe qual é o seu lugar constitucionalmente demarcado? Então, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. Ah, mas então ele pode no processo? Não. E na fase de processo, está vedada a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ah, então ele pode substituir a atuação da defesa? Não. Estão nos criticando, dizendo que a gente quer um juiz bonzinho que atue em nome da defesa. Eu nunca falei isso. O que eu digo é simples. O juiz não tem é que descer. Ele não tem que descer nem para ajudar a acusação, nem para ajudar a defesa. Até porque, por coerência, se hoje ele desce para ajudar a defesa, amanhã eu vou ter que admitir que ele desça para ajudar a acusação. Ele não tem é que descer. Goldschmidt vai dizer, existe um preço a ser pago para você ter um sistema acusatório. E o preço é o juiz ter de se conformar com a atividade probatória incompleta das partes. E se a prova não vem completa, indúbio pro réu. Ponto. Mas isso a gente não consegue fazer porque as pessoas entendam. Então, é claro que vai ser um grande problema definir o que é a substituição e o movimento, sabe, da resistência inquisitória virá com toda a força. Mas não basta o artigo 3º, a gente tem que ter a exclusão física dos autos do inquérito. É uma questão que eu brigo há muito tempo, já sinto também. Finalmente, artigo 3º, parágrafo 3º, é muito claro. Os autos ficarão acautelados e não serão apensados aos autos do processo enviado para o juiz. Não serão. É categórico. Mas o movimento contra-reformista, já tem gente lá no MP sustentando o seguinte, isso é absurdo. Então, promotores, tirem cópia integral do inquérito e metam no processo. Óbvio que não, isso é uma prova ilícita. Por que é uma prova ilícita? Porque viola o 3º, parágrafo 3º. Então, isso é óbvio, mas não pode. Mas os juízes vão tolerar. E eu já estou vendo, hoje eu estou pessimista, né? Mas é a vida como ela é, porra. Já estou vendo, daqui a anos, os promotores juntando, os juízes não desentranhando, e o STJ dizendo, realmente juntou, não podia, mas eu não vejo prejuízo. A cegueira deliberada deles em relação às provas e, às regras do jogo é espantosa, é chocante, é impactante. Enquanto não mudar isso, a gente não vai emplacar uma reforma. E um detalhe, é claro que eu preciso ter essa exclusão física para manter a originalidade, porque prova que você faz em contraditório. Eu estava hoje ouvindo o professor Pasquale falando exatamente uma expressão muito interessante, que acabou de cair nas folhas aqui, onde ele falava do que era uma frustração imensa que ele tinha, dizendo que o juiz tem uma tendência, uma vontade imensa de tocar naquele material da investigação, de ir atrás daquilo ali. E, obviamente, que frustra toda a estrutura acusatória, tudo que se tem. E mais, né? Ah, vocês estão inventando coisas. Porra, a Itália tem um sistema de doppio fascículo, né? Os dois fascículos, o fascículo lá da indagem preliminar e o outro processo. Por quê? Para não entrar. Inutilizabilitar, para não entrar. Nós que fomos lá estudar Argentina, Chile, Uruguai, eu tive no Paraguai antes, eles têm o quê? Não inclusão, a carpeta, né? A carpeta nem entra. A gente aqui, quando fala sobre isso, parece estar falando algo de outro mundo. O júri na Espanha, e a Espanha tem coisas boas, mas tem coisa muito ruim, um código muito velho, muito ultrapassado, uma estrutura inquisitória. Mas os caras se deram conta. No júri, que é extremamente sensível, primeiro, o júri deles, a prova é produzida em plenário, não é esse faz de conta como o nosso. Os jurados têm que fundamentar, não é esse faz de conta decisório como o nosso. E mais, já que o júri é sensível, na lei del jurado está expresso: os atos do sumário ou da investigação preliminar não pode entrar e não é acessível
para o jurado. O jurado não pode tocar naquilo ali. O jurado tem que julgar em cima da prova produzida em plenário. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é uma criação nossa, a gente não inventou isso. Tem em outros países, mas há muitos anos atrás, num debate lá no STJ, que o Jacinto não deixaram ele ir, um dia eu conto isso, ele me mandou estudar. E me mandou estudar isso aqui, ó, que eu vou colocar para vocês e pouca gente sabe. Nós já tivemos a exclusão física? Já. Está aqui, ó. Vamos lá. Onde é que estava? Opa, não, passei. É que eu quero ler a redação exata do artigo. Ah, não acredito que eu não coloquei. Não, eu não coloquei. Não estava aqui. Foi à pressa. Mas eu vou ler. Artigo 243, anota aí, porra, para conferir. Do decreto 16751, o Código do Distrito Federal de 1924. Jacinto vai ler essa porra lá que já teve em algum lugar. Artigo 243 do Código do Distrito Federal de 1924, dizia, artigo 243, os autos de inquirição, apenso aos de investigação, nos termos do artigo 241 e 242, servirão apenas de esclarecimento ao Ministério Público. Não se juntarão ao processo, quer em original, quer por certidão, e serão entregues, após a denúncia, pelo representante do Ministério Público ao cartório do juízo, em invólucro lacrado e rubricado, a fim de serem arquivados à sua disposição. Era um invólucro lacrado. Para quê? Para literalmente interditar o acesso do juiz aos autos da indagem preliminar, da investigação, do inquérito. Isso não é criação nova. Porra, a gente já teve isso no Brasil e não conseguimos hoje fazer valer. Aí, quando fizeram a alteração do 155, lembra aquela briga? Ah, o juiz formará sua convicção pela livre pressão da prova produzida em contraditório judicial. Ponto. Tinha um ponto ali. Desde 2001 tinha um ponto. No último minuto da reforma lá, botaram a vírgula, não podendo fundamentar exclusivamente. Para quê? Para continuar a possibilidade não só do acesso, mas também do cotejando e do corrobora. Juiz brasileiro adora decidir primeiro em cima do inquérito e depois buscar um temperinho no processo. Por quê? Porque falta cultura de processo acusatório, respeito ao contraditório e, mais do que isso, compreensão de qual é o lugar do juiz e a que expectativas deve corresponder o juiz no processo penal. Esse é um ponto crucial. E a gente sequer compreende uma diferença bem acadêmica. Atos de investigação e atos de prova. Ato de investigação serve para quê? Ah, é feito lá na inquisição, do inquérito, mas se destina a formar opinião delite do acusador, decidir se vai acusar ou não, justificar as decisões endoprocedimentais, prisão, etc. Não é que o inquérito não tenha nenhum valor. Isso é uma falácia. Ensinaram para muita gente, não te preocupa com o inquérito, porque ele não tem nenhum valor. Mentira, te preocupa com o inquérito, porque com base nele, eu posso tirar todos os teus bens, medidas cautelares patrimoniais, eu posso tirar a tua liberdade, prisão preventiva. Ortega y Gasset diria o quê? Porra, tu tira o Will e as minhas circunstâncias, tu tira tudo. Então vamos se preocupar com ele. Sim, mas o valor dele é até o momento de denunciar. Recebo ou não recebo? Depois, acabou. Prova é o que se faz no processo. Só que a gente não consegue fazer isso entrar. E tem um detalhe. Acaba valendo, infelizmente, aquilo que foi feito na investigação. Como queria Napoleão, como queria o sistema misto, como que é a estrutura inquisitória. Um parêntese. Janaína e Badaró, eu tenho o maior carinho pelos dois, a gente está sempre discutindo, brigando, enfim, numa boa, com muito respeito. Eu estudo muito epistemologia da prova, mas eu tenho um medo imenso. Claro que Janaína disse, não, a epistemologia da prova não vai dizer que o processo tem que buscar a verdade, que a função do processo tem que buscar a verdade. Bom, tem muita gente que sustenta isso. Tem muito autor do processo civil escrevendo sobre provas, gente muito séria, mas equivocada, dizendo que a função do processo é a busca da verdade. Bom, a gente já sabe, para quem estudou os fundamentos, para quem estudou a Inquisição, qual é o preço a ser pago pela busca da verdade. A gente tem muito medo disso. Segundo, que verdade é essa? De que verdade se trata? Antes de qualquer outra coisa, o que é essa tua verdade? Bom, só aqui, velho, você já entrou numa areia movediça, já se atolou até a cabeça e você não tem condições de responder que verdade é essa.
para depois eu te perguntar o que tu quer buscando ela e qual é o lugar do juiz nisso aí. Eu sei que gente como Janaína, Gustavo, está preocupado com respeito às regras do jogo e, obviamente, tem que colocar as regras do devido processo antes da busca da verdade, mas não é tão simples assim. 11 dos 11 ministros, hoje são 10, né, que estão no Supremo hoje, já invocaram, em algum momento das suas decisões, a verdade real. E eles sabem que isso não existe, eles sabem que isso é um absurdo. Mas por que fizeram isso? Para justificar o utilitarismo processual, o utilitarismo penal e o substancialismo inquisitório, para justificar o abuso de poder. O grande problema da epistemologia é essa busca da verdade dentro do processo. E mais, vai ter um encontramento de discurso lá com Napoleão, velho. Sabe por quê? Pelo seguinte, esse dia estava num debate ainda, respeito muito, professores da epistemologia probatória dizendo que a melhor prova, na perspectiva da epistemologia do conhecimento, qual é? É aquela adquirida logo após o crime, no momento do crime. Essa é a melhor prova, é a que está mais perto da verdade, no calor do crime. Opa lá, velho. Para nós do processo, essa não é a verdade e não é a melhor prova. Por quê? Porque o processo, ele tem uma função contra-epistêmica, ele é contra-intuitivo. Nós temos um tensionamento imenso. Eles querem pegar este ato de investigação colhido lá na Inquisição da polícia, no sigilo, na solitude lá do inquisidor, e lhe elevar ao máximo valor probatório, porque epistemologicamente realmente está lá perto. Nós aqui vamos dizer não, isso é um mero ato de investigação, vai te servir para acusar ou não acusar, uma prova se produz no processo. E aí eu quero ver você conseguir sustentar para esse pessoal a exclusão física dos autos do inquérito. A necessidade de implantar a exclusão. Eles vão nem pensar. Essa é a melhor prova. Isso, para nós, nem prova é. Olha o problema. Então, em suma, encerrando, o processo é contra-epistêmico, é contra-intuitivo, e não se trata aqui de verifobia. Não é verifobia. É mais complexo, velho. Eu começo perguntando que verdade é essa. O que tu quer com ela? E aí, Jacinto tem razão, Carnelucci, no Veritas, dúvida e certeza, sempre. Não adianta você meter adjetivo aqui. Não é trocando o adjetivo real, formal, substancial. O problema está no substantivo. A verdade é o todo, e o todo é demais para o processo. Pode ser demais para nós, mas eu vou dizer, é demais para o processo. Por quê? Porque o processo é um instrumento de redução da complexidade. Ele é contra-epistêmico, porra. É diferente. Para nós, vale a regra do jogo. Óbvio que lá se a sentença corresponder ao que aconteceu, legal. Mas antes, muito antes, vem respeito à regra do jogo. Porque a gente, quando vai estudar lá em Cordeiro, em Goldman, olha o Goldman, velho. Olha um cara perseguido pelo nazismo. Quem eram os detentores da verdade? Qual era a verdade que nós tínhamos no nazismo? Pergunta para ele o que ele acha disso. Ele vai te dizer para uma família que foi massacrada pelos nazistas qual é o limite dessa busca. Então, em suma, a gente tem que ter muito cuidado e a grande luta é para mudar a cultura, mudar cabeças. A gente precisa mudar a cabeça. Para isso, nós precisamos de uma reforma global. Nós vamos fazer uma reforma pontual e vamos ficar 10 anos brigando pelo terceiro A. Vai ter gente dizendo que o 156 não foi revogado. Porra, óbvio que foi. Não foi nem recepcionado pela Constituição, nem o 209, nem o 242. O 385 é um monumento à Inquisição. Nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pedido absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Juiz condenando sem pedido. Pelo amor de Deus. Vamos começar pelo princípio da correlação, vamos começar pelo ne procedate dex ex officio, vamos começar pela imparcialidade. Não tem por onde olhar isso. É um absurdo. Mas tá aí. E tem gente condenando hoje sem pedido. E vai ter gente tentando que isso não foi revogado. Porque para eles nem se revogar expressamente vai estar revogado, porque o problema está na cabeça deles. Então, o grande problema é esse, uma reforma global que tenha força para romper. Muito obrigado. Eventos como esses são fundamentais. É gente como vocês que fazem a diferença. É gente como os que me antecederam lá atrás, que mudam cultura, mudam cabeça e fazem uma diferença gigantesca nas nossas vidas. Gente como eles pode até estar pregando para alguns utopia, mas eu me lembro de Vitor Hugo. Utopia hoje, carne e osso amanhã. A gente tem, velho, é que fazer uma recusa, essa barbárie que aí está, fazer uma recusa a gente que está aí cheio, achando normal o que é o anormal funcionamento da justiça. Nosso processo é primitivo e a gente tem que fazer não só uma refundação, a gente tem que fundar tudo de novo, a partir de outros fundamentos.
Obrigado, abraço. Agradeço imensamente ao professor Auri pela, como sempre, brilhante exposição.